Olá, galera Sênia, tudo bem? Meus queridos alunos do convênio, meus amigos e minhas amigas, estou morrendo de saudade. É verdade, de coração. Espero que estejam se cuidando, evite sair o máximo. Ao voltar, lave bem as mãos, né? Se tiver o produto, o álcool em gel, passe, que é muito importante, certo? Bom, o vídeo de hoje é bem rápido, bem simples, de dois temas para a prova: a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Eu enviei uns links uns dias atrás e só para servir de base para as próximas aulas, que são conteúdo novo. Não sei se vamos ver presencialmente, mas acredito que vamos ver pelo vídeo. Antes de começar a falar sobre nossos temas, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, a parte que me cabe para a avaliação de vocês, eu quero apresentá-los um poeta chamado Tiago de Mello, que ele tem uma frase belíssima que diz assim: não importa o caminho, o importante é caminhar. Então vamos caminhar, certo? Bom, Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, 6 anos e um dia de guerra. Bom, os fatores, os motivos para essa guerra. A Primeira Guerra Mundial. Muitos especialistas, historiadores, eles acreditam que a Segunda Guerra Mundial é consequência da Primeira. Um fator muito importante para a Segunda Guerra Mundial é o revanchismo, principalmente entre a França e a Alemanha, devido a uma certa área rica em carvão, ferro, né, em minérios, chamada Alsácia-Lorena, que antes era da França, depois passou para a Alemanha e no término da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, passou para a mão dos franceses novamente. O Tratado de Versalhes, um dos motivos para a guerra. Esse tratado, a grosso modo, sendo bem direto, ele humilhou a Alemanha a devolver os seus materiais bélicos, navios, aviões, né, armas, não produzir nada industrial que possa gerar armas, limitar o seu exército a 15 mil homens, devolver suas colônias onde se mantinha rentavelmente, né, aos países ditos vencedores, ingleses e franceses, e pagar a indenização, ou seja, uma money, dinheiro, certo? E essa dívida terminou em 2009, 2008. Bom, um dos motivos para a guerra, um dos principais. Também podemos citar como um grande motivo, né, os regimes totalitários e autoritários. Primeiro, o final da Primeira Guerra Mundial. Em 19 se cria-se o fascismo na Itália com Mussolini, uma guarda militar, certo? E em 33, um jovem de bigodinho, doido, perturbado, né, vê essas ideias do Mussolini e cria uma forma de governo chamada nazismo, certo? Ou seja, o nazismo e o fascismo também são causadores da Segunda Guerra Mundial. Também podemos citar a crise de 29, ou seja, a quebra da Bolsa de Nova York, ou seja, o colapso capitalista, também conhecida como a Grande Depressão. São motivos para a Segunda Guerra Mundial, beleza? Bom, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, teve alguns grupos, algumas alianças, como eu gosto de brincar em sala, algumas gangues, que lutaram entre si. Primeira, o eixo, que eu quero que vocês entendam, Japão, Itália, Alemanha e Japão, essa sequência que decaiu o eixo. Primeiro a Itália, Alemanha, perdão, e Japão, certo? E depois o outro grupo, a outra gangue, outra aliança, Inglaterra e França. Só em 41 que a Rússia vai entrar, em 41 que a Rússia entra. Por que a Rússia entra? Porque em 39 Hitler e Stalin tinham feito um acordo de não agressão, certo? Hitler, como é safadinho, como eu gosto de brincar, né, ele vai descumprir na chamada Operação Barbarossa e invade a União Soviética. E isso causa a entrada dos soviéticos na guerra. E em dezembro de 41, o Japão ataca as bases navais de Pearl Harbor e os Estados Unidos entram na guerra também, certo? Bom, essas são as duas alianças, as duas correntes. Bom, rapidamente, a Segunda Guerra Mundial foi dividida em 3 porções. Primeiro, de 39 a 41, o avanço do eixo dos nazistas, apesar que Hitler desde 37, 36 estava invadindo alguns territórios, principalmente territórios germânicos, para unir
certo? 39 a 41. De 41 a 43 houve o equilíbrio, é quando os Estados Unidos entra na guerra, a União Soviética entra na guerra, Hitler tem sua primeira derrota na cidade de Stalingrado, sua primeira e grande derrota, certo? E de 43 a 45, a vitória dos aliados, que é em 44 a tomada da França, no caso, né? Onde era controle dos nazistas. Abel, mas essa reconquista da França foi através dos franceses? Não, foi através de soldados norte-americanos e ingleses. Os Estados Unidos dizem que a guerra acabou aí, chamado Dia D, né? Que veio o grande polo, mas não, a grande derrota do eixo do Hitler foi na Batalha de Stalingrado em 43. Beleza? Bom, Segunda Guerra Mundial, as suas consequências: mais de 70 milhões de pessoas mortas, fora os feridos, loucos devido às bombas, né? A Europa totalmente destruída. Beleza? Tudo bem? Bom, como são focos para a prova de vocês, vai ter uma questão para você fazer uma associação entre o filme A Vida é Bela, que foi visto em sala, e um grupo de, vamos dizer assim, minorias que Hitler perseguia, que são os judeus. Mas Hitler perseguiu homossexuais, ciganos, deficientes, vários grupos, causando a morte de mais de 100 milhões de judeus. Isso você vai ter que essa enrolação para a prova para resolver. A questão do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Sim, o Brasil participou, diferentemente da Primeira Guerra Mundial, onde o Brasil só levou alguns médicos e esses médicos eram civis. Já na Segunda Guerra Mundial, não. Vai declarar guerra ao eixo em 42, mas você vai ter que entender, existe um lado oficial e um lado oficioso. O Brasil de 42 a 45, esse período de guerra que o Brasil declarou guerra ao eixo, o Brasil era comandado pelo GG, o Getúlio Vargas, num contexto do Estado Novo, ou seja, uma ditadura de Vargas. E ele flertava com todo mundo, mas sabendo que os Estados Unidos, através de uma política chamada de boa vizinhança, deu uma grana ao Vargas, perfeito? Em 43 se cria a FEB, certo? Em 44 vai para a Europa lutar, retorna em 45, tem uma grande vitória numa área chamada Monte Carlos, tudo bem? Foram 25 mil soldados, quase 500 infelizmente morreram, perfeito? Esse é um pequeno resumo sobre a Segunda Guerra Mundial, voltarei com a Guerra Fria. Beijo e abraço no coração de todos.